Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, 11 de fevereiro do ano de 2026. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Quarta-feira esta, segundo o site Clima Tempo, de temperatura mínima de 20 graus, máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar variando entre 67% e 97%. Probabilidade de chuva para essa quarta-feira na casa dos 84%, algo em torno de 5,1 milímetros. O dia amanheceu às 6h22 e se põe às 19h06. Teremos uma quarta-feira com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também durante a noite. Essa é a previsão do clima, do site Clima Tempo para esta quarta-feira. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Brasileiros sacaram em dezembro 429 milhões de reais esquecidos em bancos. STJ decide afastar ministro Marco Buzzi após a acusação de importunação sexual. Justiça bloqueia bens da Fictor em ação que pode provocar efeito cascata no mercado financeiro. Fim da escala 6x1 pode ser votado em maio, é o que diz o presidente da Câmara. Em reunião com o presidente de TRS, Carmen Lúcia apresenta código de conduta para juízes eleitorais. Confinamento de gado cresceu 16% em 2025 no Brasil. Concurso da Câmara de Rio Verde é suspenso. Mega Sena, concurso 2.971, prêmio acumula e vai a 55 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Os brasileiros sacaram em dezembro do ano passado 429 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. No total, o sistema de valores a receber já devolveu 13,35 bilhões de reais a clientes bancários, mas há ainda 10,7 bilhões disponíveis para saque. O SRV é um serviço do Banco Central no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição como financeiras e corretoras. Para a consulta não é preciso fazer login, basta informar o cadastro do CPF, a data de nascimento ou o cadastro da pessoa jurídica e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Caso o resultado seja positivo, é preciso acessar o sistema para verificar quanto de dinheiro há a receber, a origem desse valor, a instituição que deve fazer a devolução e os seus dados de contato e outras informações adicionais. Para isso, há necessidade de um login com a conta gov.br nos níveis prata ou ouro e com verificação em 2 etapas habilitadas. O Superior Tribunal de Justiça, reunido em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira, decidiu por unanimidade pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi. Ele é investigado por importunação sexual após ser acusado por uma jovem de 18 anos. Uma nova denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Justiça nesta segunda-feira. A mulher já prestou depoimento à Corregedoria do CNJ. Em nota, a defesa do ministro afirma, aliás, que a resignação com a decisão, já que há inexistência de risco concreto, a rigidez procedimental da investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para tratamento médico. Uma nova sessão foi marcada para o dia 10 de março para deliberar sobre as conclusões da comissão de sindicância. Até lá, o ministro não pode atuar no cargo, mas continua recebendo o salário normalmente.
A esposa do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, que foi preso nesta segunda-feira após investigações apontarem que ele chefiava uma rede de abuso sexual infantil, afirmou à polícia que desconhecia os crimes atribuídos ao marido. Segundo ela, o casal havia retornado recentemente de uma viagem de lua de mel. De acordo com a delegada Ivalda Leixo, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, a mulher, que é psicóloga, disse ter ficado horrorizada ao tomar conhecimento do caso. Ainda conforme a delegada, trata-se do segundo casamento do piloto. Acusado de chefiar uma rede de abuso sexual infantil, Sérgio é piloto da companhia aérea Latam e, além de ser casado, tem filhos do primeiro casamento. Ele foi preso temporariamente na manhã da segunda-feira dentro de um avião no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, que durou cerca de 3 meses, o suspeito levava crianças e adolescentes a motéis utilizando documentos de identidade falsos, onde cometia os abusos. 6h38, o SUS bate recorde e realiza 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025. Quem traz detalhes deste recorde é Milena Abreu. Sistema Único de Saúde, o SUS, bateu recorde de cirurgias eletivas no ano passado. Ao todo, foram realizados em 2025 14 milhões e 700 mil procedimentos cirúrgicos agendados com antecedência para, na maioria dos casos, tratar condições crônicas, corrigir deformidades ou melhorar a qualidade de vida do paciente. Foi o maior volume de cirurgias eletivas já registrado em um único ano, superando o recorde anterior, que era de 2024, quando tinham sido realizadas 13 milhões e 600 mil cirurgias do tipo. O Ministério da Saúde atribui o resultado principalmente ao programa Agora Tem Especialistas, que reajustou os valores pagos a estados, municípios e hospitais filantrópicos. De acordo com a pasta, a nova tabela de remuneração serviu como incentivo para que as unidades de saúde aumentassem a capacidade de atendimento e agilizassem as filas de espera. O Ministério da Saúde tem como meta garantir a distribuição de equipamentos de assistência hospitalar em todo o território nacional para garantir que o crescimento no número de cirurgias continue avançando nos próximos anos e amplie, assim, o acesso da população mais pobre aos serviços especializados. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. O concurso público da Câmara Municipal de Rio Verde, aqui no sudoeste do estado, foi cancelado por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que citou a investigação da contratação do Instituto Delta Proto para a realização do concurso. Em nota, a Câmara de Rio Verde diz que irá cumprir integralmente a decisão da Justiça. Ainda, de acordo com o MP, o pedido de suspensão do concurso foi acatado na segunda-feira em decisão que determinou ainda que a banca examinadora divulgue no site do Instituto IDIB, responsável pelas inscrições, a lista completa dos candidatos inscritos num prazo de 48 horas, assegurando amplo acesso às informações. O Instituto também deverá comunicar em seu site oficial sobre a suspensão do concurso, sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a 30 dias. A decisão determinou ainda o bloqueio das contas bancárias que receberam valores de títulos de taxas de inscrição para impedir novas movimentações e assegurar a devolução aos candidatos dos valores. O concurso previa a contratação imediata de 107 aprovados e outros 540 para formar um cadastro de reserva. Os salários divulgados eram de R$ 2.621 para vagas de nível fundamental, R$ 3.371 para vagas de nível médio e R$ 5.241 para as vagas de nível superior. Goiânia vai substituir material impresso por recursos digitais na rede municipal. Os detalhes dessa novidade tecnológica da capital é com Igor Rodrigues. A Secretaria de Educação de Goiânia anunciou nesta terça-feira mudanças no material utilizado por professores da rede municipal de ensino. A proposta é substituir de forma gradual parte do material impresso por equipamentos digitais. O prefeito Sandro Mabel afirmou que o material destinado aos professores deve passar por mudanças nos próximos 2 anos, com a substituição gradual por laptops,
nos quais serão disponibilizados os conteúdos do semestre. Agora nós temos aí esse material de apoio do professor, ele vai ter uma transição nesses próximos 2 anos, porque todos estão recebendo um laptop. No laptop já vem as matérias, já vem a matéria que tem que ser dada, quer dizer, nós vamos uniformizando o ensino na rede. Isso faz com que o aprendizado das crianças seja melhor e nós possamos medir como está, vamos dizer, a nossa rede na média. Isso é importante porque com esse aprendizado novo, ela já tem a lousa eletrônica, o computador fala com a lousa, então isso tudo vai integrando os meninos que vão estar com os tablets também, o professor faz a aula, põe na lousa que vai para o tablet. De acordo com a secretária municipal de Educação, Gisele Faria, a rede municipal passa por um processo de adaptação com maior uso de recursos tecnológicos. A educação aqui em Goiânia, ela tem uma virada de página, né? Ela entra para uma nova era, uma era mais tecnológica, lousas digitais nas salas de aula, tablets para os estudantes. E início do ano com material, daqui 60 dias começaremos a entregar os uniformes, kits para todos os estudantes. Então, o estudante vai gostar de vir para a escola, ele vai ter uma escola bem montada, uma escola organizada, repassando dinheiro para as diretoras fazerem reformas. Também nesta terça-feira, teve início a entrega de mais de 120 mil kits escolares e materiais de apoio para alunos e professores da rede municipal. Nesta primeira etapa, os kits estão sendo distribuídos para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. As demais turmas devem receber o material depois do carnaval. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. O Goiás entra em campo nesta quarta-feira no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. O Esmeraldino irá viajar até a cidade de Catalão para duelar contra o Craque às 19h30 no estádio Genervino da Fonseca. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista, que poupou vários jogadores na última rodada do estadual, irá retomar o time principal para o duelo do mata-mata. O Goiás chega para esse jogo contra o Craque embalado, já que é o único clube invicto no Campeonato Goiano. O Esmeraldino avançou para o mata-mata com a melhor campanha, já o time de Catalão ficou na 8ª posição. O duelo de volta está programado para o próximo sábado no Cerrinho. E o colombiano John Arias foi inscrito no boletim informativo diário da CBF na tarde desta terça-feira e já pode estrear pelo Palmeiras. O próximo compromisso do Alviverde será na quinta contra o Internacional no Beira-Rio pela 3ª rodada do Brasileirão. Anunciado pelo Verdão no sábado, o atacante assinou o contrato até dezembro de 2029. Essa será a sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Antes de ir ao Wolverhampton da Inglaterra, o jogador fez história no Fluminense, onde conquistou os 6 títulos, dentre eles o da Libertadores de 2023. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. A quarta foi de boas altas para os futuros do milho negociados na Bolsa Brasileira. No mercado nacional, os preços terminaram o dia com mais de 1% de alta nas posições mais negociadas. Assim, o março fechou o dia a 69,90 a saca e o setembro a 67,95 a saca. O mercado, segundo explicam os analistas e consultores, acompanhou os ganhos tímidos que se registraram na Bolsa de Chicago em dia de novo boletim do Departamento de Agricultura americano de oferta e demanda e também de recuperação do dólar. A moeda americana, depois de testar as suas mínimas em alguns meses na sessão anterior, voltou aos R$ 5,20 e terminou o dia com a alta de 0,2%. Ademais, internamente, a demanda pelo cereal também é um fator importante de estímulo às cotações, ao passo que o mercado vai se equilibrando com o monitoramento do plantio da safrinha e a colheita do milho verão. No Rio Grande do Sul, um dos principais produtores de milho primeira safra, o tempo continua quente e seco, preocupando os produtores e limitando o potencial produtivo das lavouras. Já aqui no Centro-Oeste, onde a semeadura da safrinha vai evoluindo, o excesso de chuvas também vem tirando o sono dos produtores. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Flávio Bolsonaro já esteve no Oriente Médio, Estados Unidos, agora está na França. O objetivo dele é se tornar conhecido no mundo. Olha, eu não sou apenas o filho de Jair Bolsonaro.
Eu sou um senador da República que representa o estado do Rio de Janeiro. Estou cumprindo o meu mandato de senador, quero ser mais conhecido. Ele fez contatos com a droite francesa, a direita, políticos, deputados, gente com mandato, gente sem mandato, lideranças tradicionais, partidos de centro-direita, deu entrevistas, participou de eventos, né? Se expôs bastante, isso desde domingo, em 2 dias. Ele já fez isso Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos, todo mundo sabe que ele já circulou na Casa Branca, inclusive. E aí deu entrevistas na televisão de lá e foi perguntado sobre judiciário brasileiro, sobre as perseguições políticas, sobre a censura, sobre o bloqueio de redes sociais, sobre o pai dele, o julgamento do pai dele, sobre o julgamento político de manifestantes do 8 de janeiro. Foi perguntado sobre Macron, ele disse que é um péssimo presidente, né? Disse isso lá na França. Enfim, teve um bom desempenho e, por coincidência, subindo nas pesquisas aqui no Brasil. Eu não acredito muito em pesquisa, porque pode ser até que a pesquisa esteja inflada para convencer a direita, o centro-direita, a escolher Bolsonaro, Flávio, porque Lula pode achar que o Flávio é o candidato mais fácil que, por exemplo, um político experiente como governador de Goiás, como Caiado, né? Ou um político popular como está sendo o Ratinho, ou um político com toda a mineirice, a sabedoria de Zema, né? Ou um político da centro-esquerda como o Eduardo Leite do Rio Grande, não sei. Eu acho muito cedo para a gente achar que pesquisa está consolidando alguma coisa. Mas, por outro lado, as pesquisas induzem também os partidos políticos a adotarem candidatos, né? Os que forem mais viáveis para conduzir o partido para o poder. Porque partido político sem querer poder não é partido político. O objetivo de todo partido político é tomar o poder pelas eleições, né? Que é diferente de ganhar a eleição, né? Bom, queria falar numa outra questão. Pois é, pega muito contra a candidatura Lula o labirinto em que ele se encontra. Eu falo nisso no meu artigo nos jornais desta quarta-feira. O que a política econômica do atual governo criou foi uma esfinge que não conseguiu decifrar. E agora tem o labirinto, duas lendas gregas, da mitologia grega. O labirinto entra, a pessoa se perde lá dentro e é pega pelo Minotauro, né? A menos que seja um Teseu com o fio de Ariadne para poder voltar à luz. Mas não existe isso. Milei está conseguindo isso lá na Argentina. Pegou uma economia que não dava futuro para a Argentina. Mas, enfim. E agora está saindo aí, em janeiro, saiu uma inflação que é o dobro da inflação de janeiro do ano passado. E mais, né? A gente sabia que estamos pagando por ano 1 trilhão de juros na dívida pública do Brasil. São os papéis que o governo precisa colocar no mercado para ter dinheiro, porque gasta além do que arrecada. Ele está arrecadando muito, todo mundo pagando imposto para sustentar benefícios sociais que o governo considera. Lula mesmo confessou isso. 90% dos evangélicos recebem benefício do governo, mas não votam no governo. Ele acha que benefício é para votar no governo. Por isso que espalham, quando se aproxima a eleição, se eleger fulano vai acabar com o Bolsa Família, né? Isso é a mentira que vai vir, sem dúvida, né? Bom, e eu queria terminar com mais um ponto de orgulho para o nosso país, né? A Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, fechou um contrato com a Stella Tecnologia, que é uma empresa brasileira, para fazer drone para a Força Aérea. Drone é muito mais barato que um Gripen, né? E muito mais prático, como a Ucrânia está mostrando. Gente, a Ucrânia está dizimando as forças militares russas. É uma guerra que já dura, acho, 3 anos, né? Quando todo mundo achava que era uma guerra de 3 semanas. Com drone, com games. Tem contagem de pontos. O soldado ucraniano ganha pontos e pode comprar drones mais poderosos. Fabricam drones aos milhares. E salvar uma vida ganha mais pontos que matar um soldado. Aprisionar um soldado ganha mais pontos que matar um soldado inimigo. Né? Destruir um tanque ganha bastante ponto.
A Ucrânia está ensinando uma nova guerra com drones. E o Brasil, então, está entrando nisso. Para defesa, para observação aérea, para combate ao crime, para policiar a fronteira. E tem até um drone a jato. Eu anotei o nome dele aqui, estava esquecendo. É o Albatross. Bom, ainda bem que botaram um nome brasileiro, porque os fabricantes são brasileiros. Tanto a Stella, que faz o avião em si, quanto a produtora da turbina de jato. Foi feito o teste mês passado, em dezembro, na base de Santa Cruz, deu tudo certo, perfeito. Orgulho para a gente. E é uma área que não é cara, que é lógica e que é absolutamente moderna. E está mostrando que ainda não é ganhadora de guerras, mas está detendo os russos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. 6h58, já estamos de volta com o segundo bloco de notícias aqui do Jornal Verde Vale, nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o presidente Lula se reuniu com o presidente nacional do PSB, João Campos, nesta terça-feira no Palácio do Planalto. Campos é presidente do partido que tem como integrante o vice Geraldo Alckmin. O encontro aconteceu depois de o presidente ter admitido pela primeira vez a possibilidade de Alckmin não compor a sua chapa à reeleição. Na semana passada, durante a entrevista, Lula afirmou que Alckmin tem um papel a cumprir em São Paulo, sinalizando que ele deve conversar também com o vice sobre o cenário eleitoral no estado. O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira que, na avaliação do PT, o vice-presidente Geraldo Alckmin disputará neste ano o cargo que desejar. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse também ontem que uma das prioridades da casa deste ano é votar a redução da jornada de trabalho da escala 6x1. Em suas redes sociais, Mota escreveu que a votação pode se dar em maio. Atualmente, 2 propostas estão sendo discutidas na casa sobre o assunto. Uma proposta da deputada Érica Hilton e outra pelo deputado Reginaldo Lopes. Além da escala 6x1, Mota disse que outros temas serão prioridades na casa este ano. São a aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que precisa ter o aval do Brasil formalizado no Congresso, e a votação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se encontrou com os presidentes de 23 tribunais regionais eleitorais nesta terça-feira, quando apresentou uma recomendação com parâmetros comportamentais e de ética aos magistrados eleitorais. Não compareceram à reunião convocada por Carmen os representantes de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Em 4 horas de encontro foram tratados pontos da organização para o pleito eleitoral em outubro deste ano. Além disso, Carmen apresentou uma resolução com 10 pontos que chama de parâmetros de comportamento adequado aos valores constitucionais. Na saída, alguns presidentes de TREs conversaram com jornalistas e afirmaram que a reunião foi tranquila. Eles disseram que a recomendação apresentada pela ministra já começa a valer e disseram que não houve durante a reunião nenhum tipo de oposição às ideias sugeridas. 7:01. O Sistema Único de Saúde, o SUS, bateu recorde de cirurgias eletivas no ano passado. Ao todo, foram realizados em 2025 14.700.000 procedimentos cirúrgicos agendados com antecedência para, na maioria dos casos, tratar condições crônicas, corrigir deformidades ou melhorar a qualidade de vida do paciente. Foi o maior volume de cirurgias eletivas já registrado em um único ano, superando o recorde anterior, que era de 2024, quando tinham sido realizadas 13.600.000 cirurgias do tipo. O Ministério da Saúde atribui o resultado principalmente ao programa Agora Tem Especialistas, que reajustou os valores pagos. A
estados, municípios e hospitais filantrópicos. De acordo com a pasta, a nova tabela de remuneração serviu como incentivo para que as unidades de saúde aumentassem a capacidade de atendimento e agilizassem as filas de espera. O Ministério da Saúde tem como meta garantir a distribuição de equipamentos de assistência hospitalar em todo o território nacional para garantir que o crescimento no número de cirurgias continue avançando nos próximos anos e amplie, assim, o acesso da população mais pobre aos serviços especializados. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. A Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta terça-feira o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Candidatos podem apresentar recursos contra esse gabarito nos dias 11 e 12 de fevereiro por meio do site da banca organizadora. O concurso da Légua aconteceu no dia 8 de janeiro e reuniu mais de 38 mil inscritos para disputar 101 vagas. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas pela FGV em 36 locais de Goiânia. O cargo mais concorrido foi o de analista administrativo, com 704 candidatos por vaga, seguido pelo policial legislativo, com 464 concorrentes por vaga. O resultado final do concurso será publicado no dia 1º de julho. A FGV reforça que todas as atualizações devem ser acompanhadas exclusivamente pelos canais oficiais do concurso. E a direção nacional do PSD decidiu colocar o intermediador no meio da disputa interna que se formou aqui em Goiás. O presidente do partido, Gilberto Kassab, confirmou nesta terça-feira que pediu ao deputado federal Domingos Neto, do Ceará, para conduzir as conversas e tentar construir um entendimento entre o governador Ronaldo Caiado, recém-chegado à legenda, e o senador Vanderlan Cardoso. A decisão foi tomada depois de uma reunião realizada na noite da segunda-feira no apartamento de Kassab, em São Paulo. O encontro reuniu os dois líderes goianos, mas terminou sem definição prática. Vanderlan mantém a intenção de disputar a reeleição ao Senado. Caiado trabalha pela composição com o PL, movimento que abriria espaço para que a vaga fosse destinada ao deputado federal Gustavo Gayer. Mesmo sem desfecho, Kassab avalia que o diálogo ainda não se esgotou. Segundo ele, o encontro mostrou a disposição das duas partes em seguir conversando e buscando um formato que acomode os interesses em jogo. O dirigente relata que Caiado deixou claro que a prioridade política é viabilizar a sucessão do vice Daniel Vilela, enquanto que Vanderlan reiterou que pretende disputar um novo mandato ao Senado, posição que o presidente do partido considera natural dentro do processo político. Indústria goiana registra o 4º maior crescimento do país no ano passado, é o que diz o IBGE. Vamos saber dos detalhes deste crescimento com Igor Rodrigues. A indústria goiana teve o 4º maior avanço do país, segundo pesquisa do IBGE. Os setores que puxaram esse crescimento foram de produtos alimentícios e o de produtos químicos. Dados da pesquisa industrial mensal, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, mostram que no acumulado dos últimos 12 meses do ano passado, a produção industrial nacional avançou 0,6%, enquanto Goiás registrou crescimento superior de 2,4%. Apesar da alta, o desempenho da indústria goiana foi menor que em 2024, quando cresceu 2,8%, e em 2023, quando o avanço foi de 6%. O crescimento de Goiás em 2025, de 2,4%, é considerado positivo e robusto, dando sequência aos resultados de 2023 e 2024, embora inferior ao do ano anterior. O avanço da indústria goiana foi o 4º maior do país entre os 18 locais pesquisados pelo IBGE. Em 2025, houve crescimento da produção industrial em 10 dos 18 locais analisados pelo Instituto. Goiás está entre esses estados, conforme explica o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Vieira. Você acaba tendo um resultado em termos de crescimento mais robusto quando ele se dá em cima de uma base bem robusta, né? Então, depois do crescimento de 2,8% registrado em 2024, nós tivemos um crescimento de 2,4% em 2025, né? Então, é uma base
mais robusta essa de 2024, né? E também a de 2023. Então a gente vem com um crescimento continuado, que é diferente de você crescer sobre uma base mais fraca, principalmente quando você tem no ano anterior uma queda do crescimento. O superintendente destaca que o aumento da renda da população e a redução da taxa de desocupação ajudam a explicar o crescimento da indústria no estado. A gente vem com um movimento no Brasil de crescimento da renda, queda da taxa de desocupação. Esse movimento é consistente, é um movimento que vem acontecendo de forma mais intensiva desde 2024. Nós temos hoje a menor taxa de desocupação da série histórica do IBGE, e o setor de fabricação de produtos alimentícios está muito relacionado a isso, né? Porque são produtos que dependem muito do nível de emprego e de renda, e acaba influenciando bastante. E quando a gente fala no outro setor, que é a fabricação de produtos químicos, a gente tem, de certa forma, uma relação com isso, porque são insumos utilizados especialmente na produção agrícola, que foi recorde em 2025 e que acaba puxando também a produção de fertilizantes, são insumos da produção agropecuária. Os setores que impulsionaram o crescimento em Goiás foram a fabricação de produtos alimentícios, com destaque para itens como maionese, rações para animais, leite condensado e carnes bovinas frescas ou refrigeradas, e a fabricação de produtos químicos, ligada à produção agrícola, recorde e ao uso de insumos como fertilizantes. Entre os produtos, destacam-se preparações capilares, fertilizantes minerais ou químicos das fórmulas NPK, fosfato monoamônico e superfosfato. As maiores quedas ocorreram na fabricação de produtos de minerais não metálicos, como cimento Portland, elementos pré-fabricados para a construção civil de cimento ou concreto, misturas betuminosas fabricadas com asfalto e massa de concreto, e na fabricação de produtos de metal, como estruturas de ferro e aço, esquadrias e latas de aço. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta terça-feira no confronto entre Vitória e Flamengo. No decorrer dos jogos, hoje, quarta-feira, teremos Atlético e Remo, que voltam a se encontrar por um escalão do futebol brasileiro após quase 20 anos do último duelo. A última vez que o Galo e o Leão se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro foi em 15 de setembro de 2006, quando ambas as equipes estavam no segundo escalão do futebol nacional. O confronto aconteceu no estádio Mangueirão, em Belém, e o Remo venceu por 2-1. Atlético e Remo se enfrentam hoje às 20 horas na Arena MRV pela terceira rodada da Série A. E após reunião realizada na última segunda-feira entre o Futebol Forte União e os clubes da Liga, foram definidos os valores que as equipes da Série B do Campeonato Brasileiro irão receber nessa temporada. Com Atlético, Goiás e Vila Nova entre os participantes, cada clube terá um repasse de 15 milhões e meio de reais. De acordo com o comunicado, do valor total, 600 mil serão descontados para cobrir custos operacionais da competição, como despesas com arbitragem e logística de viagens. Com isso, o montante líquido destinado a cada clube será de 14 milhões e 900 mil reais. Com o acordo firmado, os clubes agora contam com importante reforço financeiro para disputar a Série B. A competição está prevista para começar em 21 de março e se estenderá até 28 de novembro. A principal novidade dessa temporada será a adoção do play-off de acesso. Os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação irão disputar confrontos extras em busca de uma vaga na elite do futebol brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os preços da soja subiram na Bolsa de Chicago, mesmo com projeções apontando oferta firme da oleaginosa na safra 25-26. Nessa terça-feira, os contratos para o março subiram 1,06%, cotados ao fim do pregão a $11,22 por bushel. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não trouxe mudanças para a produção dos Estados Unidos. A previsão de colheita permanece em 115,9 milhões de toneladas. O dado para as exportações ficou em 42,86 milhões de toneladas e a estimativa para os estoques finais ficou em 9,52 milhões de toneladas. Em relação ao Brasil, maior produtor e exportador mundial de soja, o Departamento de Agricultura americano elevou a previsão de safra em 1,1% para 180 milhões de toneladas, versus uma expectativa dos analistas que era de 139,39 milhões. As exportações brasileiras permaneceram em 114 milhões.
Para Ismael Menezes, sócio da DM Commodities, fica cada vez mais evidente que as previsões de 180 milhões de toneladas para a safra de soja passam a ser consideradas um piso quando o assunto é rendimento da safra 25-26 no Brasil. E esse fato deve reforçar o cenário de baixa para as cotações. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:12. O sorteio, aliás, do concurso 2.971 da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo concurso ficou acumulado em 25 milhões de reais. Aliás, 55 milhões de reais. Os números sorteados foram 1, 27, 39, 40, 46 e 56. 33 apostas fizeram a quina, cada uma delas levou R$65.041. Já 2.294 apostas fizeram a quadra, cada uma delas levou R$1.542,26. O próximo sorteio da Mega acontece nesta quinta-feira. Canetas para emagrecer. Mortes reforçam alerta sobre o uso seguro com autorização médica. Vamos prestar atenção nessa matéria de Breno Zonta. Desde 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil foi notificada de 6 mortes por pancreatite, associada ao uso das chamadas canetas emagrecedoras. Os casos são investigados como suspeitos e envolvem as principais marcas do mercado, como Ozempic, Mounjaro e Saxenda. O levantamento, obtido primeiramente pelo portal de notícias G1, aponta ainda mais de 200 casos suspeitos e alerta que, apesar de apresentarem nome comercial na notificação, podem se tratar de produtos falsificados. A médica endocrinologista Carolina Janowski avalia que essa é uma possibilidade com risco de irregularidades na composição e dose, sobretudo para quem sequer precisa do medicamento. Geralmente, quem vai usar essas medicações que o amigo do amigo que entregou são pessoas que geralmente não têm tanta necessidade de usar ou não têm indicação de usar. E isso aumenta também o risco de ter efeitos colaterais indesejados. Todas as medicações têm algum efeito colateral, mas a gente tem que ver se o benefício é melhor do que esse risco. A partir do momento que a pessoa não tem nem indicação de usar a caneta, esse risco sempre vai ficar mais alto, né? Porque a gente sabe que os benefícios para uma pessoa que não precisa usar a medicação e acaba usando só para perder aqueles 3 quilinhos aí pro verão, é um risco muito maior. As bulas das canetas citam a pancreatite como possível reação adversa. Por isso, o acompanhamento médico é um suporte de segurança, especialmente no caso de efeitos colaterais, como explica Janowski, que também é professora da pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo. Se não faz o acompanhamento com o médico, começa a ter os efeitos colaterais. Não é que a pessoa, de repente, tem uma pancreatite aguda e morre de uma hora para outra. É um processo. Então, começa a ter efeitos colaterais, você tem que ter um médico para você entrar em contato, para você falar o que você está sentindo, para ele te orientar se você tem que parar a medicação, se você tem que diminuir a dose, como que tem que ser feito esse acompanhamento. Então, você ter um médico de confiança, né, que faz esse acompanhamento junto com você, você tem essa segurança de ter esse acompanhamento mesmo quando tiver efeitos colaterais. A doutora lembra que as mortes por pancreatite podem estar associadas não às canetas, mas a predisposições individuais. Isso porque pessoas com diabetes e obesidade, prescritas para uso do medicamento, têm maior risco de desenvolver essa inflamação no pâncreas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais, as últimas 24 horas. Esse é o nosso canal direto aqui via WhatsApp. Você conversando conosco durante o programa, trazendo aí os seus problemas, as suas observações para melhorias aí no seu setor, na sua comunidade, na sua rua. Estamos aqui ao seu dispor para levar ao conhecimento das autoridades competentes para que providências sejam tomadas para a melhoria aí da vida em sociedade. 99623-6881 tá liberado para você a partir de agora. E já a gente volta com mais notícias, além, claro, das notícias locais. Jornal Verde Vale. 7h25, já voltamos com a edição desta quarta-feira do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, criticou o assédio sofrido por aposentados e pensionistas em relação à oferta de crédito consignado. Em entrevista nesta terça-feira, o titular da instituição afirma que as ligações insistentes aparecem no topo das reclamações dos segurados. Para coibir esse tipo de prática e aumentar a segurança na concessão do crédito, o governo vai implementar um novo sistema de contratação do consignado. O modelo tem sido chamado de leilão do consignado. O INSS trabalha em uma proposta de marketplace ou leilão que permitirá ao beneficiário escolher entre as ofertas de diferentes instituições financeiras a proposta que mais lhe agrada. O processo é semelhante ao adotado no crédito do trabalhador voltado a funcionário da iniciativa privada. Todo o procedimento será feito dentro do aplicativo Meu INSS. Na plataforma, que está em desenvolvimento pelo DataPrev, o segurado irá informar o valor que pretende contratar e selecionar quais instituições financeiras poderão ofertar lances. Os bancos terão 48 horas para fornecer uma proposta. O beneficiário vai analisar qual a melhor opção e, ao aceitar o lance, a instituição financeira formalizará o contrato. Após o envio da documentação, o aposentado ou pensionista precisa verificar novamente as condições do contrato e confirmar a contratação. Essa etapa deve exigir o uso da biometria e o objetivo é coibir fraudes e tornar o processo mais transparente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que ainda não definiu a data para a sua saída do governo federal. Até então, o chefe da equipe econômica vinha falando que poderia deixar a pasta até o fim deste mês. As declarações de Haddad foram dadas durante a sua participação em uma conferência promovida pelo BTG Pactual em São Paulo na manhã desta terça-feira. Questionado sobre a possível escolha do atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duriga, para substituí-lo no cargo, Haddad disse que preferiu não falar de nada que é prerrogativa exclusiva do presidente da República. E a Justiça da Itália vai julgar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli nesta quarta-feira. Ontem foi negado um recurso da defesa da política para mudar a composição dos magistrados por falta de imparcialidade. O judiciário italiano considerou a demanda protelatória. Zambelli está presa desde julho do ano passado. Ela fugiu do Brasil após ser condenada no Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça com o hacker Walter Delgatti Neto. A Câmara dos Deputados chegou a negar a cassação de Zambelli no dia 10 de dezembro do ano passado, mas o ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão e decretou a perda imediata do cargo em seguida. Caso a extradição se confirme, a ex-deputada deve cumprir pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. 7h28. Uma em cada 3 pessoas que vai ao carnaval está endividada. Vamos saber dos detalhes dessa pesquisa com Décio Caramigo. Mais de 41 milhões de brasileiros devem gastar no carnaval, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC Brasil. O número representa 25% dos consumidores nas capitais brasileiras. Entre eles, 95% planejam comprar produtos como alimentação e bebidas e 88% disseram contratar serviços ligados à folia. As celebrações mais íntimas com amigos e família lideram com 48%, seguidas pelos blocos de rua com 41% e festas que representam 26% dos entrevistados. Muitos não souberam dizer o quanto pretendem desembolsar, mas o gasto médio ficou em R$ 1.096 por pessoa. No entanto, o levantamento revela que parte desses foliões já começa a festa no vermelho. Explica Merula Borges, especialista em finanças da CNDL. 1/3 aí, 30% dos foliões, dos consumidores estão com contas em atraso. Então, a gente pede para evitar o pagamento por impulso, as compras por impulso, já que a gente tem um ticket médio alto aí para uma expectativa muito longa aí de ano, muito apertado. Além disso, 67% dos endividados que vão gastar estão com o nome sujo, o que agrava o cenário. Esse grupo também é o que mais tende a extrapolar com compras de última hora e decisões impulsivas. Merula Borges ressalta que o uso do cartão de crédito e o apelo das promoções
podem ampliar a vulnerabilidade financeira e dar dicas de como não ceder às tentações. A segurança tem sido uma preocupação para esses foliões, mas não só uma segurança física mesmo e dos seus itens, dos seus bens, mas também cuidado com os cartões que vai levar para a folia para não cair em golpes e vai com o dinheiro programado ali dentro do orçamento para não sair, não acabar gastando demais além da conta e não se endividar. Ou seja, é possível curtir, mas sempre com responsabilidade. Evitar excessos e manter o foco no orçamento são atitudes simples que fazem a diferença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31, um grupo de ex-prefeitos e ex-deputados estaduais decidiu fechar fileiras dentro do Democracia Cristã e trabalha na montagem de uma chapa conjunta para disputar vagas na Assembleia Legislativa de Goiás. O desenho da nominata seguiu uma regra combinada logo no início das conversas. Apenas nomes sem mandato entram na composição. A chapa já reúne 31 integrantes e traz figuras conhecidas da política goiana, entre elas os ex-deputados Simeison Silveira e Daniel Messac e os ex-prefeitos Gil Tavares e Zé Diniz, que participam das articulações desde as primeiras reuniões do grupo. A filiação coletiva está prevista para a próxima terça-feira em ato na sede da Alego. Nos bastidores do partido, a leitura de que a entrada do bloco deu musculatura à nominata que o DC vinha montando e colocou na mesa uma projeção considerada ousada internamente, a de alcançar até 4 cadeiras na próxima legislatura. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, anunciou que o projeto do novo anel viário da região metropolitana da capital foi incluído no programa de aceleração de crescimento do governo federal, o que irá permitir os recursos para a execução das obras. A previsão é de que a obra seja uma nova via de ligação da capital e outros 4 municípios. O projeto atualizado da rodovia está orçado em 948 milhões de reais, conforme o sistema de custos referenciais de obras, e terá cerca de 44 quilômetros de extensão. A via começará em Goianápolis, em uma área próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-153, depois seguirá por Senador Canedo, Goiânia e Aparecida de Goiânia e terminará no município de Hidrolândia. Também estão previstas a construção de 10 pontes e 35 viadutos. O pavimento terá como base o solo cimento com revestimento rígido, que garante maior durabilidade. O volume projetado para o tráfego na via é de 21.844 veículos até o ano de 2035. Mulher morre após o guincho que transportava carro cair da ponte depois de uma batida na BR-364. Quem traz detalhes desse triste acidente é Laila Alves. 4 pessoas morreram e 37 ficaram feridas em 26 acidentes que aconteceram nas rodovias federais de Goiás entre sexta-feira e domingo. Em um dos acidentes, uma mulher que estava em um carro transportado por um guincho morreu depois que o veículo de grande porte caiu de uma ponte na BR-364 em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu neste domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um carro de passeio e o guincho que transportava outro veículo. O carro seguia no sentido Aparecida do Rio Doce, Caçu, quando ao passar pela ponte sobre o Rio Doce, aquaplanou, bateu contra a defensa metálica da rodovia, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o guincho. Com o impacto, o caminhão guincho perdeu o controle da direção e caiu da ponte, junto com o veículo que estava sendo transportado na prancha. O carro de passeio permaneceu sobre a ponte depois da batida. Na cabine do guincho estavam um condutor e uma passageira. No veículo transportado na prancha havia 4 ocupantes, 3 homens e uma mulher, que já haviam se envolvido em um acidente anterior e estavam sendo levados de uma forma que contraria o Código de Trânsito Brasileiro, que diz que é proibido o transporte de passageiros em compartimentos de carga ou em veículo destinado ao transporte de carga. Situação considerada infração de trânsito. Com a queda no rio, pessoas que passavam pelo local com apoio da Polícia Militar conseguiram resgatar as vítimas. Todas as 6 pessoas que estavam no guincho e no veículo transportado foram socorridas e encaminhadas para o atendimento médico. Uma mulher de 60 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória ao dar entrada no hospital. Não resistiu aos ferimentos e morreu. No carro de passeio que aquaplanou havia apenas o condutor, que sofreu lesões e recebeu atendimento médico.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A defesa do dono do caminhão guincho ainda não foi localizada. Na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, um casal morreu no mesmo dia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas saíram de São Paulo com destino ao norte do país em uma carreta. Em um trecho da rodovia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista pelo lado direito. Em seguida, o caminhão tombou e bateu contra uma árvore. O casal de 64 e 66 anos morreu no local. Também no domingo, o motorista de um carro de passeio morreu e 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-060 em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O veículo saiu da pista e capotou depois do condutor perder o controle da direção. Além do motorista de 41 anos que morreu no local do acidente, um dos ocupantes ficou gravemente ferido e os outros 3 tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados à unidade de saúde. Os nomes não foram divulgados. No total, foram realizadas 819 autuações por infrações de trânsito. Foram fiscalizados 1.215 veículos e 2.315 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36 e o Flamengo foi eficiente, apesar da má atuação, bateu vitória por 2-1 na noite desta terça no Barradão pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eric Pulgar com um chutaço de fora da área e Everton Cebolinha marcaram para os cariocas que venceram pela primeira vez na competição. Mateuzinho descontou para os donos da casa que foram melhores. Rossi acabou sendo o herói pegando um pênalti de Renato Kaiser. Com o resultado, o Flamengo pega o elevador e vai para o 8º lugar com 4 pontos. A colocação ainda pode mudar com o andamento da rodada. O Vitória ficou em 13º com 3 pontos. O Vitória volta a entrar em campo agora na próxima quarta, dia 18 às 21h30, contra o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. A próxima partida pelo Brasileirão é no dia 25 contra o Botafogo fora de casa. Já o Flamengo tem um clássico com o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca no domingo, no Newton Santos, em jogo único. Depois faz o primeiro duelo da Recopa diante do Lanús da Argentina no dia 19. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37, a engorda de gado em confinamento alcançou 9,25 milhões de cabeças em 2025, aumento de 16% no comparativo anual, conforme dados do censo de confinamento apresentados pela DSE Feminit. Nessa terça-feira, a terminação intensiva aconteceu em 2.445 propriedades e em 1.095 municípios brasileiros. Walter Patrizzi, gerente de confinamento da DSM Feminit, ressaltou que o aumento de 16% no volume de gado confinado no país supera a média histórica, que apresentava avanços em torno de 11% nos últimos anos. O estado do Mato Grosso segue na liderança nacional, com 2,2 milhões de bovinos confinados, crescimento de 29,6% em relação ao ano anterior. Na sequência, aparece o estado de São Paulo com 1,4 milhão de animais, mantendo trajetória de expansão de 7,7%, seguido por Goiás, que também alcançou 1,4 milhão de cabeças, um avanço de 13,6%. Jornal Verde Vale. Bombeiros.